Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um programa do Mercado Offshore Brasil. Só que tem um porém. Qual é o porém? Qual é o suspense desse programa? Hoje é o aniversário, por isso que eu tô aqui meio chique, né? Só não utilizei a camisa porque, infelizmente, cara, vou botar a culpa na senhora minha mãe esqueceu de lavar a camisa e acabei não podendo utilizá-la. Mas estou com a caneca, se é que repararam, estou virada para a câmera, né? Para dar aquela ênfase, né? Hoje é aniversário de 4.000 inscritos do Mercado Offshore Brasil. Claro, óbvio. A nossa enorme, a nossa que eu digo porque não sou eu sozinho, é toda uma equipe, é a Fran, que é a técnica, são os meus pais que nos ajudam, e estamos com uma quantidade de crescimento mensal super considerável. Então, de todo o coração, fica a nossa gratidão sincera para vocês que nos acompanham no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, que é o mais importante ainda. Queria também começar, além de ter agradecido a vocês de forma primária, agradecer os nossos principais apoiadores, que é a Conexão Contábil, a TMS, Escolas de Treinamentos Offshore, a melhor que temos hoje no país. Muito obrigado. Inclusive, vamos ter sorteio a qualquer momento do vídeo. Não vou falar com você nesse momento para você poder assistir esse vídeo todo. Agora, eu só trago, vou utilizar esse adjetivo de forma figurada. Eu só trago um monstro aqui no programa, só quem tem conhecimento. Vocês acham que no programa de 4.000, um aniversário de 4.000 inscritos, seria diferente? Não, 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 não. Hoje nós contamos com a ilustre presença de um amigo, Geplat. Vou deixá-lo se apresentar, não vou nem falar o nome, mas, por gentileza, primeiro, grande Tadeu, falei o nome. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? É uma honra para o Mercado Offshore Brasil tê-lo aqui conosco para, poxa, poder, nesse curto intervalo de tempo, passar o máximo de conhecimento, no qual tentarei eu tirar do senhor, né? Porque os nossos ouvintes também querem, eles com certeza queriam estar aqui, caramba, é agora que eu vou aprender isso, que eu vou perguntar isso a esse cara, que eu vou entender isso e assim sucessivamente. Se apresente, por gentileza, Tadeu, fique à vontade. Boa noite a todos, muito obrigado. E, bom, né, recebi esse convite, fiquei honrado, porque falar mundo offshore é uma alegria para mim, porque eu estou falando da minha vida, não é? Quanto tempo, quantos anos nessa vida? Offshore? Foram 36 anos, né? O que eu tenho de vida, literalmente. 36 anos. É, então eu comecei trabalhando lá na costa do Amapá. Nós começamos perfuração lá numa empresa chamada Sedico. E quando foi encontrado petróleo na bacia de Campos em 72, e em 76 fecharam um contrato com essa empresa lá para fazer então o sistema de produção antecipado da bacia de Campos, de Moreia. Então, você já Então, trabalhava no ramo do petróleo antes de descobrirem a bacia não, de Campos? depois. Ah, tá, Tá, depois. Ah, tá. Sim. foi O senhor 72. falou da Costa do Amapá? Eu Entendi. estava na costa do Amapá, Aham, nós estávamos furando lá petróleo, e aí nós viemos para cá. Levamos 56 dias de viagem, perfeito. trazendo a plataforma que era chamada Sedico 135F. E depois a Petrobras comprou, ela chamava-se Petrobras 22. P22. P22. Então, depois, já na Petrobras, eu trabalhei nela também durante um bom período. Então, quando foi em 1982, o presidente da Petrobras, Jacques Weck, mandou construir 4 plataformas lá na França, que foi a P13, P14, P16, P17. E 4 no Japão, que era P9, P12, P15, P9, P10, P12 e P15. Perfeito. E precisou de mão de obra especializada, eu já trabalhava no ramo, então fiz concurso e vim para a Petrobras.
E aí comecei a trabalhar na Petrobras como operador de sistemas de perfuração no mar, né? E muito jovem, muito... Porventura, o plataformista não, né? Não, não. O operador tá. de sistemas de perfuração no mar tinham dois tipos. Uns que trabalhavam com a parte do BOP, parte de submarina, Perfeito. e a operação submarina, e outros que trabalhavam na embarcação. Então, nós aprendíamos os sistemas, né? Uhum. E eu entrei na embarcação, porque eu já trabalhava com a embarcação, na embarcação, né? Que era uma função chamada mundialmente Watchstander. Perfeito. Watchstander. Então, mas na Petrobras era operador de sistemas de perfuração no mar. Eu perguntei isso porque me remeteu a história. Meu pai foi muito tempo plataformista concursado da Petrobras, né? Sim. Saiu naquela época do PDV e tal, aquele lance que houve todo lá. Mas o senhor nem terminou e eu cortei Sim. de forma mal educada, porque a curiosidade já começa, a vontade de perguntar já começa. Uhum. O que vem a ser, por exemplo, o senhor começou como operador de sistema de perfuração. Daí o senhor foi para quê? Daí eu fui para técnico de sistema de perfuração no mar. Perfeito. Que era o chamado barge engineer. O que a gente escuta falar aqui de barge master, não, né? O barge master, ele pode ser o barge engineer, pode ser o barge master. Pode ser, entendi, pode ser. Perfeito. É uma da classificadora, né? Uhum. A classificadora que exige o barge master. Que faz exatamente o quê? O barge master, ele é o responsável pela embarcação, né? Pela embarcação. Em que quesito? Na embarcação, tanto da estabilidade, quanto da ancoragem, né? Quanto da estrutura dela e manutenção do casco da embarcação, né? Também a parte de manutenção. Manutenção do casco, né? Bacana. Porque nós temos inspeções, então tem inspeções anuais, bianuais e quinquenais da embarcação. Normalmente uma embarcação ela tem uma vida, toda embarcação, toda plataforma ou navio, ele é feito com uma vida útil. Normalmente são 25 anos, né? Então, esses 25 anos são divididos em ciclos. 5 em 5 anos é um ciclo de vida. Então, quando completa 25 anos, então é feita uma avaliação para ver. Então, ela morre. Ela morre, legalmente ela morre. Então, é feita uma avaliação e se ela ainda estiver íntegra, ela pode ganhar uma vida de 15 anos ou 20 anos. A mais. Havendo um comissionamento ali. Havendo um comissionamento, uma revamp nela, um upgrade nela, né? Ela tem que ficar atualizada para durar mais 15 anos. Caramba. 15 ou 20 anos. 40 anos aí no total, praticamente. Isso vai dependendo. Totalizando, né? Dependendo do tempo que ela é mantenida. Se ela for boa a manutenção, ela vai embora. Igual nós humanos, né? Exatamente. Acontece da mesma forma. Nós duramos. Eu tenho 67 anos de idade. Comecei muito novo. Idade do meu pai. Trabalhar nessa área, trabalhar offshore. E então a maioria das coisas que eu sei eu aprendi a bordo, trabalhando nessa indústria do petróleo. Que bacana, que bacana. De barge pulou para? De barge eu pulei para já para Geplat, né? Já para Geplat. Geplat. Aí entra a principal pergunta: definição de Geplat, no qual significado da sigla. E tem gente que sim, não conhece o significado da sigla. E o que um Geplat faz? Ou quais são as 389 coisas que o Geplat tem a responsabilidade? O Geplat é o gerente da plataforma. Né? O gerente da plataforma. Aqui, esse nome Geplat, ele é só no âmbito do Brasil, da Petrobras. Né? No mundo, ele é considerado como OIM. Offshore Installation Manager. Então, até o afundamento da Petrobras 36, o Geplat ele não tinha certas atribuições, né? A P36 houve na história
da indústria naval offshore, dois eventos grandes. 1982 foi para o fundo. O Piper Alpha? Não, a Piper Alpha foi em 1979. Foi até antes, né? Depois de 1982, a Piper Alpha foi em 79. Não, a Piper Alpha foi antes. Né? Mas foi a mais trágica no quesito quantidade de, infelizmente, pessoas, né? E essa, em 1982, foi para o fundo a Ocean Ranger. Era uma plataforma da Odeco. A Odeco teve aqui, que era o nome de Brasdril, o nome, né? Lembro como Brasil. Como o nome anterior era eu não Odeco. lembrava. Nunca tinha escutado falar. Era Sédico, essa era Odeco. Então, era a Ocean Ranger. É uma plataforma, ela tem chamado de classificação, né? Classificação. Então, tem as sociedades classificadoras, né? Assim como um automóvel, né? Tem automóvel que é para carro de passeio, tem automóvel que é utilitário, por exemplo, uma van é utilitária, e tem um ônibus que é para passageiros, para transportar de passageiros, e tem carros que é para carga, carreta, prancha baixa, prancha aro, cada uma tem a sua classificação. Assim também as plataformas, né? Então, para cada mar, não é? Para trabalhar no Mar do Norte, ela tem que ter uma classificação. Para trabalhar em águas frias, né? Porque não tem sistema de refrigeração, claro. Tem sistema de calefação. Até porque mudou até equipamentos de salvatagem, eles são alterados. Todos são diferentes, né? Então, elas têm classificação. Essa plataforma, ela não tinha restrição. Era classificada para operar em qualquer lugar do mundo. Era considerada a Titanic das plataformas, na época. E ela foi para o fundo lá no Canadá, em St. John's Bay, e do lado dela tinha uma plataforma nossa, a 702, essa da classe 700, né? E a 702, e não foi, quer dizer, então o pessoal ainda ajudou muito. Então chegaram à conclusão que a equipe de bordo daquela plataforma que afundou, eles não tinham qualificações técnicas para certas emergências no mar, certos catástrofes, né? Então, teve o pessoal de Aberdeen, da Escócia, criou um centro de excelência para treinar pessoas, né? Para operar. Então isso caiu, foi. As pessoas foram caindo no esquecimento, até o advento da P-36. Quando foi no advento da P-36, então houve a investigação, depois da investigação vieram as recomendações, né? E numa recomendação disse que a Petrobras também não tinha pessoas capacitadas para combater grandes avarias no mar. Então, formaram 3 equipes de 5 homens para ir para a Escócia, lá em Aberdeen, no Aberdeen College, para estudar lá e fazer um novo simulador, né? Combate à avaria. Então, eu fui numa dessas equipes, eu fui para lá. Simulador de combate à avaria? Que bacana. Tem um simulador, assim como no avião. Exatamente, né? Eu imaginei exatamente isso. O avião tem o piloto que precisa passar, né? Sim. E ele controla todas as avarias possíveis no avião. Tem também. E nós trouxemos isso e instalamos lá no Senai de Benfica. Bacana. Então, hoje, todas as pessoas que têm posto-chave nas plataformas, né? Eles precisam ser certificados no caso aqui, hoje eu não sei, mas na época que eu fiz o curso, era pelo o Centro Ciências Náuticas do Brasil. Instituto de Ciências Náuticas do Brasil. ICN. Perfeito. Então ele era a instituição, né, autorizada a formar a ICN é bem antiga, as né? pessoas chaves, né? As pessoas chave para atender essas avarias no mar, não é? Então, o GEPLAT, o COEMB, todas as pessoas chaves, né? Eles precisam passar por esse treinamento e passar pelo simulador também. Que bacana, que bacana. Então, mudou a concepção, o GEPLAT, então, passou... A concepção e a autonomia? E a autonomia também. Perfeito. A autonomia também, né?
Então, esse foi um divisor de águas também na parte de capacitação dessas pessoas, né? E aí nós também passamos, né, esses tempos aqui, né, tempo, a também olhar mais a integridade do homem offshore. Uhum. Até então, não se preocupava muito. Era meio a moda O Bangu. meio, a moda, Uhum. o mercado brasileiro era muito ingrato, não se dava muito valor, né, ao trabalhador. Então passou a se valorizar. Então é uma das coisas Eu que ouço as histórias do meu pai com relação a isso que você está falando. ele tem razão. E que nós passamos então a valorizar, que é um dos tópicos, né, que gostaria de abordar com você, né, que Claro, você falou aqui, vamos ficar à que é vontade. justamente a capacitação do homem offshore, do ser humano offshore, né? Aí que tá. O senhor comentou agora que era, né? Claro, com certeza era. Antigamente era coisa de louco. Meu pai falava, ele conta umas histórias pra mim, né? Que eu não me Verdade. imagino viver aquilo ali, que é pegar um catamarã. Só pegou essa época de catamarã, Peguei né? muitas vezes. Catamarã, saí daqui, chegava lá verde, botando tudo pra fora, ainda tinha que ir pra bordo de uma cestinha de transbordo pro guindasteiro te colocar lá em cima do helideck. Isso que, quando a cestinha subiu, o catamarã já afastava, porque se eu passasse mal, né, não caía pelo menos em cima da lancha, né? Caía na água. Então, tipo, eu brinco com meu pai, hoje embarcar, utilizando um linguajar moderno, um linguajar jovial, né? Tá Nutella. Por que que eu brinco com os meus alunos? Que hoje embarcar tá Nutella, utilizando o termo que eles vão entender, né? Nessa brincadeira. É que, tipo, antigamente raras eram as pessoas, questão de patente e tal, e iam de aeronaves para a unidade marítima. A maioria era catamarã, seja de transbordo. Hoje não interessa a sua função. E isso tem a ver com em cima do que o senhor está falando. A qualidade do homem offshore e tal. Hoje não interessa a sua função. Se você é G-Plat, OIM, ou se você é taifeiro, ou se você é radiooperador, ou se você... Não interessa. Todos irão de aeronave. Aí veio a NR-17 liberando o uso do celular, coisa que nem sonhava. Na época do senhor ia existir, era comunicação via rádio. Se quando conseguia, com a estação costeira, para entrar em contato com sua família. Já passou por isso ou nunca passou por Muitas isso? vezes. Exatamente. Todo mundo ouvia. E todo mundo ouvia, exatamente. Era só estar na mesma frequência e todo mundo ouvia. Então, hoje, o embarcar, querendo ou não, graças a Deus, além da preocupação, além da cultura ótima que foi sendo criada com relação à segurança, qualidade de vida, igual o senhor estava explicando aí, também se tornou, com todas essas questões agregadas, se tornou, na minha opinião, comparado antigamente, mais fácil. Aí que tá. Um conselho que o senhor daria para quem está nos ouvindo agora e está assim, ó, embarco ou não embarco? Vale a pena trabalhar embarcado? Não vale? Vou morrer? Não vou morrer? Como funciona? Eu escuto falar que eles ficam ricos, mas ao mesmo tempo morrem, porque aquilo ali explode. Como que funciona? Qual o conselho que o senhor daria para o pessoal que está nos ouvindo? O conselho que eu dou sempre, né, é que todo o homem que deseja trabalhar offshore, ele deve se conhecer por inteiro, Perfeito. né? E ele deve, quer dizer, nós temos chamado mantenedores, né? Uhum. Mantenedores. Nós somos o primeiro mantenedor de nós mesmos. Nós que Certo. escovamos nosso dente, se não escovar, vai embora. Apodrece. Uhum. Nós que precisamos nos alimentar, né? Nós que precisamos tomar banho, ninguém faz isso por nós. Exatamente. Então, essa é chamada manutenção de primeiro escalão. Uhum. É o próprio operador que dá em si mesmo, Sim. né? Dá no seu ambiente ali. E, então, é a parte física, né? Nós devemos estar fisicamente aptos. Antigamente, né? O homem offshore tinha... era até era até bonito, a gente achava, beber muito, fumar muito. Então, mas isso estraga muito a nossa saúde. Então, você precisa estar bem de saúde para desempenhar o seu trabalho, mas para desempenhar também a sua vida com a sua família. Exato. Isso é muito importante, você estar inteiro para a sua família.
né? E quando você está inteiro, você está com todas as suas faculdades, com toda a sua atenção voltada, você evita acidentes. Então, essa é a primeira parte, a parte física do homem, né? O homem físico. Se puder fazer uma ginástica, a alimentação e tudo mais. Segunda é a parte intelectual. Então, o mundo, o homem, o nome é terráqueo. Uhum. Ele nasceu na terra. Então, quando ele sai da terra para ir para o mar, para a vida offshore, ele vai para um mundo diferente. Então, ele aprendeu tudo na terra, né? Ele aprendeu a andar de bicicleta, ele aprendeu a caminhar, ele aprendeu a correr, aprendeu fazer todas as atividades aqui na terra. Quando ele vai para lá, ele tem que se adaptar àquela vida, não é? Então, ele é um novo ser. O homem offshore é um novo ser. O homem offshore, ele é um homem novo, porque tudo que ele aprendeu aqui, ele vai ter que usar lá para agregar aquele novo mundo. Exatamente. Né? Quando ele vai para lá, quem tem a vida é a embarcação. Ele pode andar para lá, para cá e não altera nada, porque uma plataforma pesa, sei lá, 30 mil toneladas e ele pesa 100 quilos, 50 quilos, 60 quilos. Ele não é nada perante aquilo. Quem tem força é aquele corpo. Né? Ele tem que se adaptar. O mar também. O mar tem as suas ciências. O mar é uma aula. Então, o homem offshore, ele precisa prestar atenção no mar, ele precisa prestar atenção na natureza, ele depende disso. Ele depende disso. Então, ele vai aprender isso e intelectualmente ele vai aprender tudo diferente do que ele viu aqui. Algumas semelhanças, mas são diferentes, né? Os ambientes são diferentes, normalmente ambientes confinados, trabalhar em altura, trabalhar com alta periculosidade e alta insalubridade. Trabalha quente. Isso, são trabalhos que são diferentes da rotina de um... Aceita? Obrigado. De um terráqueo, né? De um terráqueo, de um homem que foi nascido e criado na terra. Então o homem offshore, ele deve ter uma sede constante de aprendizado. Perfeito. Concordo. Ele deve ter uma sede constante de aprender aquela nova realidade. Terceiro, o homem offshore, ele precisa ser um homem que ele aprenda a desenvolver a sua vida emocional. Por quê? Toda vez que nós nascemos aqui, né? Nós temos família aqui. No dia, a minha filha ia nascer, a primeira filha ia nascer, eu programei, eu conheci o médico que acompanhou a gestação da minha esposa, né? Estava tudo programado para na minha folga nascer, fazer a cesariana, né? Não, era natural. E aí, quando eu estava preparado para desembarcar, o meu instituto não pôde subir naquele dia, né? E levou ainda uns dias. E eu fiquei muito arrasado. Fiquei muito arrasado com isso. Então, você, né, nesse mundo offshore, não é só por você, mas é pelos outros. Porque você tem pessoas casando quando embarca. Tem pessoas descasando. Tem pessoas que estão com filhos doentes. Tem pessoas que a mulher adoeceu. Então, você precisa, emocionalmente, ser um homem preparado para essa nova vida offshore. Que não é fácil. Não é fácil. Tudo que eu estou falando não é fácil. Né? É muito difícil. Mas ele é possível de se fazer. E com grande qualidade. Isso você evolui muito. Você passa a ser um ser diferenciado também. Quando você volta para o continente, é um ser diferenciado. E a terceira, né? Então, essa parte emocional, ele também entra a parte social, porque lá, nós vamos falar depois, você vai me perguntar, que eu já sei, sobre a importância da vida offshore em equipe, né? Perfeito. Então, eu vou deixar para lá. Beleza. Mas a próximo evento é o evento, a próxima vida que o homem offshore precisa ter é a vida espiritual.
Não é a vida religiosa, Perfeito. mas é o espírito. Todo Claro. ser humano tem um espírito. Respeitando qualquer religião. Ele precisa respeitar, até porque o nosso país é um chamado país laico, pela Uhum. nossa Constituição. O que é um país laico? É um país que aceita, respeita e protege todas as religiões e todos os credos. Foi. Então, você vai embarcar com pessoas de uma religião A ou de religião B, não interessa. Ele é parte da sua vida agora. Exatamente. Ele vai conviver com você. Muitas vezes sua vida está na mão dele. Quando eu for falar em equipe, você vai ver como é importante esse desenvolvimento em equipe, né? Então o homem, ele precisa ter essas dimensões: física, tá saudável fisicamente, Conselho excepcional. mental, né, que é intelectual, mental, e espiritual, e emocional, né? Emocional e espiritual também, né? Ele é espiritual, ele não precisa largar da sua espiritualidade. Ele precisa desenvolver a sua espiritualidade. E no mar é um lugar bom de desenvolver a espiritualidade, porque você olha de manhã, aquele sol nascer, você olha à noite as estrelas, só água em volta. Só água em volta. Então é um momento também muito bom. O céu mais limpo que você já viu na sua vida. Para reflexão. Exatamente. Tá? Tem essa na parte da noite. Que você pode... Tem campo para você, como um ser humano, evoluir muito, né? Pessoal, eu escuto muito isso. O senhor comentou uma coisa bem bacana aí. Os colegas que embarcam a primeira vez e são de cidade grande, né? Quando eles embarcam, falam: Thiago, eu não sabia que o nosso céu haviam tantas estrelas. Exatamente. Você está no meio do nada ali, no meio do breu. E, Thiago, a cada coisa que a gente vê, cara, dá pra ver meteoritos passando, rasgando. Eu falei: cara, que bom que você tá gostando, que bom. Isso já é um ótimo sinal. Já é um sinal no qual é muito improvável você estar com a cabeça em outro lugar realizando uma atividade. Claro, tirando casos de família, né? Mas o seu bem-estar emocional, você com você mesmo, muito difícil você trazer algum incidente ou um acidente, porque estava realizando uma certa atividade e a mente não estava ali, estava acolá, e acaba acontecendo imprevistos que podem levar a dano físico, material, literalmente a perdas de vida ou a toda uma unidade marítima offshore, né? Que já envolve todos os seus residentes, né? Isso é de extrema importância, responsabilidade. A gente tenta sempre passar através da capacitação, né? Que é algo muito importante. Já o senhor vai entrar nesse mérito, que é algo muito importante, e contar algumas das suas experiências. É algo muito importante, porque na capacitação, colocando ali pessoas que os ensinem, claro, marinheiros de primeiras viagens que estão de primeira viagem estão aprendendo conosco ali. Já chegar, porque antigamente não tinha essa. Às vezes, tipo, o camarada tinha embarcado uma vez só e ia te dar um treinamento, porque a experiência que ele tinha de uma semana era maior do que a sua, que não tinha embarcado ainda. Isso acontecia, que eu já ouvi meu pai contar alguns tipos de histórias como esse. Sim, é verdade. Então não era aquele camarada que eu tenho 20 anos de offshore, hoje eu estou os ensinando. Não. Hoje a galera já pega um pessoal bem mais preparado e fala: vocês vão passar por isso, vocês vão enfrentar isso, vai acontecer isso com vocês. Não, que isso acontece a bordo? Só acontece. Inacreditável, que isso. Eu achei que nesse intuito era fácil. Ou, o contrário, eu achei que nesse quesito era difícil. E tô vendo depois que você está me falando, como que você está me falando que não é esse bicho de 7 cabeças, ou às vezes, dependendo do emocional do aluno, é sim esse bicho de 300 cabeças, entendeu? Então depende, vai de ser humano para ser humano. Agora, de forma resumida, depois desse maravilhoso conselho que o senhor deu para quem está pensando, pleiteando, vendo esse nosso vídeo, querendo entrar na área offshore. De forma bem resumida, principais responsabilidades de um GEPLAT. O GEPLAT, a grande responsabilidade dele é a gestão. Então, você tem a gestão... Material e pessoas? Você tem a gestão do negócio.
tá? Do negócio, né? Então, o Também. negócio, então, a empresa ela faz um plano estratégico e o GEPLAT, esse plano estratégico, ele desce, não é? Em formas de diretrizes, né? Diretrizes elas são intangíveis, você não toca numa diretriz. Exatamente. Mas quando ela chega no chão de fábrica, que é a plataforma, ela se torna tangível. Por quê? Porque uma pessoa, você pode tocar, uma pessoa pode produzir e uma pessoa pode se acidentar. Então, ali começam os números. Porque tem tantas pessoas, é um número. Aí vai produzir tantos barris de petróleo, vai furar tantos metros por dia. Então, começam os números. E o GEPLAT, então, é responsável por esses números. Ele tem que ler a diretriz, aplicar nas pessoas e na tecnologia, e depois subir esses números para a alta gestão, então, corrigir aquilo que não está indo bem. Eu achei Isso que é fosse o gestão. contrário, eu achei que a diretriz que criasse fosse o GEPLAT. Então não chega para o GEPLAT. Não, chega para ele a diretriz. Perfeitamente. Que ela vem de um plano estratégico. Aí em cima daquela diretriz o senhor vai ter que falar, isso é possível, isso não é possível, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, vai ter que ser mudado isso, vai ter que ser mudado. Você vai cumprir, né? Então aí tem diversos tipos de gestão. Aí tem a chamada gestão de negócio com pessoas. Porque em todo momento você está negociando com pessoas. Por quê? Porque todo ser humano é um líder. Todo ser humano é um líder. Você, na sua casa, você é um líder. Você lidera a sua família. Você precisa liderar. Claro. Então, o GEPLAT, ele faz negócio o tempo todo com pessoas, com líderes. O GEPLAT precisa olhar todos os seus colaboradores, todos os trabalhadores que estão ali, como líderes. Não olhe como subordinado, não. Tem que olhar como líderes, porque aquele é um líder na casa dele. Claro. E o trabalho do GEPLAT é elevar essa liderança, para que dali nasçam mais GEPLATs para as outras necessidades da empresa. Claro. Quando eu saí, né, que eu queria outro trabalho no pré-sal, né, o gerente disse, olha, eu não vou te liberar não. Não vai sair não. Aí eu fiquei insistindo, né, disse, tá bom, vou te pegar aí. E o que foi? Tu vai ter que me dar um nome, altura, né, para te substituir. Eu digo, não tenho um nome. Não, como eu está vendo que eu te peguei? Não, eu tenho 3 GEPLATs formados, prontos para assumir qualquer plataforma. Eu treinei 3 pessoas e dei o currículo na frente dele. Você escolhe, qualquer um dos 3 que ficar, está pronto. Então, um grande trabalho do GEPLAT é formar novos GEPLATs também. Novos GEPLATs, novos líderes. Perfeitamente. E nunca o GEPLAT deve menosprezar a liderança das pessoas, porque as pessoas são chamados líderes naturais. Seja lá qual for a sua função. O GEPLAT, ele é o quê? Um líder formal. Formalmente, ele lidera. Exato. Mas informalmente é uma pessoa como outra qualquer. Humanamente, tem líderes na equipe que são muito melhores que ele, são muito mais inteligentes do que ele, são muito mais, entendeu? Muito mais capacitados. Eu liderava pessoas, né? Tinham muito mais estudos que eu. Sim. Né? Então, parte acadêmica, né? Parte acadêmica, eram muito mais capacitados do que eu. Então, mas também os que têm menos estudo que eu, esses precisam ser, o GEPLAT precisa encontrar essas pessoas e todo homem tem potencial para subir. Então, isso chama-se gestão de negócio com pessoas. Negócio com pessoas. O bom GEPLAT que é importantíssimo. E ele, então, ele vai... Tá, quanto você produz? Qual, digamos, a atividade fim? Perfurar. Então, você tem que dar um número lá e você gastou para furar aquele poço tanto, tal, isso você tem que passar para volta. Papel do GEPLAT, passar todos esses números. Esses números para cima. Perfeito. Para a alta gerência fazer as correções lá, né? E você, então, quanto você produziu de resíduos? Você tem resíduos industriais,
resíduos humanos, que é fezes, urinas. Até isso é papel do GEPLAT? Eu não sabia. Eu Porque achei que tivesse saúde. um daquela área. Não. Para... Aí o GEPLAT, ele cria não. Já a estrutura cria chamados postos de trabalho. Eles te passam já pronto ali que você participa. Mas você pode averiguar. Você tem autonomia. Não, você participa quando está estabelecendo os postos de trabalho. Então você participa, né? Digamos, esses sistemas aqui, então tem produção. Então dentro da produção, eu vou precisar de um operador para cá que tem, e essas pessoas, então, eles vão me ajudar a cumprir essas tarefas que vêm pelas diretrizes, porque o GEPLAT ele tem que cumprir uma tarefa. Essa tarefa tem custos, essa tarefa também tem não baixos, não baixos, e ele precisa retornar para a autogerência. O que desceu em forma de diretriz sobe em forma de números, tá? Então, que Deus o livre, 2 acidentes. Isso aí é ruim. Com toda número, certeza. 2, exatamente. porque machucou 2 pessoas. Claro. Ou uma máquina, ou alguma coisa assim, tem que subir. Então, sobe em forma de número. O retrato do GEPLAT sobe em forma de número para a alta gerência. Perfeito. Tá? E também, quantas pessoas você treinou e qual o desempenho daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas são avaliadas. Então você negocia com eles. E você também, porque foi você que os treinou. O meu gerente, eu tenho sempre um gerente que ele me dá as tarefas. Tem o GEPLAT é um posto de trabalho do gerente de operações. Perfeito. Então ele me dá ali uma tarefa. Se eu não tiver condições de realizar aquela tarefa, eu tenho que dizer para ele, olha, eu não conheço isso. Como é que eu vou desempenhar se eu não... então ele vai mandar eu fazer um curso para eu conhecer aquilo, para eu poder desempenhar. Mas geralmente, esses gerentes de instalações offshore, eles já foram GEPLAT, porque, calma aí, como que ele vai te passar algum conhecimento, sendo que você tem um conhecimento de vivência? Ele tem um conhecimento de organizacional. Organizacional, mais administrativo. Mais de gestão, né? De gestão, Então, ele, digamos, tem um diretor, o diretor tem um gerente executivo, aí tem um gerente de área, que já gerencia diversas plataformas, e lá a gente, então, é o gerente de chão de fábrica. Mas nada impede do GEPLAT virar para esse maior gerente e falar, isso não vai funcionar. Assim não vai. Ou não existe a possibilidade. Isso daqui é uma troca. É uma via de mão dupla. Né? Então, essa troca de informação ela precisa ter constante, não só informação, mas confiança. Né? Confiança. O cara tem que ter confiança, o teu gerente precisa confiar em você e você precisa confiar nas pessoas, porque você recebe uma tarefa para ser desempenhada anual. E aí você, então, vai nos postos de trabalho e vai fazer a mesma coisa com eles. Olha, vocês vão fazer isso daqui durante esse ano. Sua tarefa é essa. E você vai ser avaliado no final do ano por isso aqui. Ele pode chegar para mim e dizer, olha, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a famosa meta, né? Eu não tenho formação para isso. Eu não tenho capacitação. Então, eu vou buscar capacitação para aquela pessoa. Perfeito. Tá? Então, essas normas que nós tínhamos, essas normas NR, vieram preencher muito essa parte. Só já conhece essa deficiência e tal, que tínhamos no passado. No né? passado, exatamente. Então, para você fazer gestão, hoje já tem muito isso. Você trabalha muito em cima das normas regulamentadoras. Muito né? em cima, muito em cima. Então, isso facilitou muito o trabalho de gestão. Muito o trabalho de gestão. Né? Deu, vamos dizer assim, uma rota, né? Deu um caminho a ser seguido. Tem que ser assim. Tanto que as mesmas normas regulamentadoras, até falamos sobre isso no último programa com o Tec Segurança Rafael, de vasta experiência, que, tipo, existe a obrigatoriedade de serem seguidas, peso de lei, né? Caso não sejam cumpridas, ocorra um incidente ou um acidente, pode chegar ao âmbito judicial, no sentido literal. Uma das responsabilidades do GEPLAT é que ele é civil e criminalmente responsável
pela vida daquelas pessoas e do empreendimento. Exato. E do empreendimento, exatamente. Então, se houver qualquer acidente, o GEPLAT ele vai responder um processo. Ele pode até, depois que responder, ele pode chegar à conclusão que ele não foi culpado daquilo. Se houver óbito, então, pior ainda. Mas ele vai responder um processo. Sempre irá. Sempre vai responder um processo. Então, ele é civil e criminalmente responsável pelas pessoas e pelo empreendimento. A questão patrimonial, né? Também é de uma responsabilidade absurda. É bem grande, grande. Então, você precisa ser uma pessoa preparada para você dar confiança para a empresa que você está trabalhando, né? E você tem a sinceridade de dizer até onde você vai e se você não puder ir a partir dali buscar socorro. Eu preciso conhecer isso, porque eu não sei. Sim. Então, a prudência, o chamado bom senso, né? É o maior companheiro do GEPLAT. Inclusive, bom senso é normativo, né? A gente acha que é interpretável não é normativo. Então, essa daqui é a função do GEPLAT, né? A partir de um plano estratégico e fazer a avaliação. Então, e ele precisa saber se ele próprio está fazendo o trabalho dele de negócio com pessoas, se ele está fazendo com que aquelas pessoas elas evoluam. Elas chegaram de um jeito na mão dele e ele está fazendo aquelas pessoas. Não interessa qual a função, qual a cor, qual a religião, não interessa que é um ser humano, um líder que você precisa enxergar como líder e que aquele líder precisa ser trabalhado. Exatamente. Muitos não entendem quando eu explico uma coisa. Se eu estiver explicando errado até hoje, eu vou descobrir agora, mas creio eu que não. É que, por exemplo, em algumas NS, né, vamos falar de navio sonda, eles não entendem quando eu falo assim, lá tem o GEPLAT, mas tem o comandante da embarcação. Como assim? Então fica ali uma briga, uma guerra de ego. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Calma aí, se trata de um âmbito marítimo. Então o capitão, o comandante, os oficiais estão responsáveis pela parte navegacional e o GEPLAT muito mais pela parte gestão e operacional. Explico errado? Não, para os mesmos? Chama-se... Eles não entendem como assim os dois na mesma unidade. Eles acham que toda unidade marítima é GEPLAT. Ou é comandante, entendeu? Não interessa a diferença. Normalmente o capitão ou o comandante ele é responsável pelas atividades marítimas. Literalmente. Então ele é regido pelas leis marítimas. Isso, as normais. E o GEPLAT ele é responsável pela atividade, seja de perfuração, seja de completação, ou seja de produção, né? Só passou pelas três ou não? Passei pelas três. Passou pelas três? Um pouquinho de experiência, um pouquinho só de experiência aí. Bacana. Mas tem uma que é seu forte? Não, eu acredito ambas... que não. Porque a minha vida eu sempre olhei o seguinte, eu vim para cá aprender. Isso. Eu estou aprendendo. Logo aprenderei. Então eu sempre me coloquei assim, né? Eu sempre estou aprendendo. Então eu aprendi isso, eu vou aprender a outra, e a minha vida foi aprendendo. Inclusive, eu nunca tinha feito um podcast. Nunca? Não. Eita, ferrado a partir de hoje. Eu estou aprendendo. Não era para ter falado isso. Eu estou aprendendo, né? Então, são atividades que eu nunca fiz. Então, estou fazendo agora. Mas está pronto para começar a ser chamado de uma forma intensa? Chamado, não disse que o senhor vai. Mas está pronto para? Vai rolar. Sempre que for para a evolução das pessoas. Conhecimento, claro. Isso é maravilhoso. Conhecimento, para mim, não tem problema, né? Porque eu não posso pegar e levar esse conhecimento para o céu. Exatamente. Se eu chegar lá com esse conhecimento... Deixa tudo por aqui antes de ir. Para as pessoas, aí, claro. Para as pessoas que precisam conhecer mais. E é de grande valia. Nossa. Por exemplo, eu vou me abrir para vocês, hein? Eu não costumo fazer isso não, vou me abrir para vocês. Eu fico fazendo perguntas
como se fossem vocês querendo fazer. Eu tento, poxa, não puxar pro lado técnico e tal, pra galera entender. A questão da didática, são 15 anos ministrando treinamento e tal. Mas hoje eu vou ser sincero pra vocês. Hoje eu tô aqui desesperado, doido pra começar a perguntar um monte de coisa, até porque eu quero aprender, poxa, né? Todo dia que eu tô conversando com o Geplat aqui e podendo tirar essas dúvidas. E outra, meus amigos de trabalho vão adorar. Porque daqui a pouco eu tenho certeza que eu não vou aguentar. Aí vai surgir uma pergunta ou outra. Que o colega de casa, o que ele perguntou? Não entendi o que ele perguntou ali, mas nós dois vamos saber do que se trata. Mas eu vou tentar me controlar ao máximo. Vou sempre tentar perguntar de forma mais, assim, didática possível para a gente não extrapolar essa questão aí da parte técnica, né? O pessoal entender mais a questão da função, né? E explicarmos de forma simplória para a galera entender e etc. Mas pode jogar termo técnico aí que eu aproveito e entro e eu vou adorar perguntar em cima disso. Tudo bem. Eu acredito, na minha concepção, não sei, é uma pergunta. Cara, passa pela minha cabeça que a mesa de um Geplat, ela é lotada de papéis. Na prática, isso é verídico ou nem tanto, Thiago? Tadeu, né? Não, você me perguntando. Não, Thiago. Eu acredito que hoje, né, com o evento da informática, né? Então, essa questão de papel diminuiu bastante. Mas os documentos existem ali, nem que sejam digitais. Tem o Geplat, ele depende muito da confiança dele de delegar. Ele precisa aprender a delegar. Quanto mais ele confia, ele forma lideranças e divide o trabalho com essas lideranças de forma confiança, né? Muito de alto nível, mas ele fica tranquilo para gerenciar e para avançar, para evoluir e entender a necessidade deles, porque muitas vezes aquela equipe já evoluiu tanto, ele já precisa tirar... Estou recebendo um recado da nossa técnica. Fala, Fran. Tá bem, tá bom. Aumento agora, quem sabe faz quase ao vivo. Ó. Ou de bola, você controla aí, Fran. Pra falar, fica à vontade. Tá bem, hein? Paramos onde? Melhorou? Então, perfeito. Então é o seguinte, quanto mais o Geplat ele forma líderes, né? Ele pode atribuir, né, tarefas, né, para aquelas pessoas, da confiança dele, da liderança dele. E por isso que ele precisa confiar, formar pessoas de liderança. Então ele diminui e ele pode aplicar mais a atenção dele nas pessoas. Entendi. Nas pessoas, né? Não então, necessariamente ele vai segurar toda aquela carga. Não. Entendi. A pessoa que... essa é a questão da confiança e da preparação que você fez em cima da pessoa. Formação que você fez. Então, hoje a tendência do Geplat é justamente isso. Antigamente, tinha esse negócio de concentrar. Porque se eu concentro, eu tenho poder. Sim. Mas isso se mostrou ao longo do tempo que era uma atitude errada, né? Porque ele concentrava coisas que ele não podia humanamente fazer e as pessoas não participavam do processo. E as pessoas participando do processo, elas se sentem mais valorizadas, né? Então, mas rola a nível de... eu sou uma pessoa da sua equipe de confiança, em qual você me delegou para X, função administrativa, papelada, que há aquela divisão, como o senhor acabou de explicar e ficou claro. Por mais que muitos dos documentos ali presentes tenham que, no final, ter a sua canetada, rola nesse nível de tipo, aqui, Tadeu, assina aqui para mim.
Ou, calma aí, confiar é uma coisa, mas calma aí, isso daí talvez eu possa estar cometendo um gafe, um erro. Deixa eu ler. Porque se for assim, de qualquer maneira, você vai ter acesso e vai estar lendo todos aqueles documentos. Como funciona isso na prática? Na prática é o seguinte. Mesmo tendo as pessoas. A prática tudo vai da confiança e da formação que você deu. Você só confia naquelas pessoas que você realmente deu. Não que as pessoas não mereçam confiança, tá? Às vezes claro. não estejam prontas ainda, né? E você precisa ter a percepção, né, do que as pessoas precisam melhorar, prova tanto que você tem que fazer a avaliação de cada um, né? E cada um tem o seu potencial, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas aptidões e tudo mais. Então você, como GEPLAT, precisa ter um conhecimento. A gente não pode ter 100%, é impossível, né? Mas uma ideia boa, né? Esse aqui precisa trabalhar mais, esse aqui. Perfeito. Então, quanto mais você faz isso, mais as coisas saem com confiança. E as pessoas que fazem essa parte, né, que é dentro do seu posto de trabalho, se ele é um supervisor, se ele é um coordenador e tudo mais, então ele vai se aprimorando também, a ponto de chegar um tempo que esse camarada já está pronto para ser ele é um supervisor, um coordenador num projeto novo. Então, ele sempre está precisando de pessoas novas em outros projetos. Perfeito. Então, pessoas se aposentando. Então, você tem sempre um plantel bom e isso gera confiança. Perfeito. Então, você pode chegar, ler uma vez, ou então, às vezes, as coisas entram numa rotina. Mas às vezes rola de só me dar. Não, às vezes não. Entendi. Normalmente a pessoa que, dependendo do tipo de documento. Perfeito. Né? Um documento de rotina de trabalho, tudo bem, mas é um documento, às vezes, de uma aferição de alguma coisa, de valores e tudo mais. Então, os dois precisam trabalhar ali, pelo menos conversar sobre aquilo, né? Então, isso aqui é assim. Tivemos essas dificuldades, alocamos esse aqui e tudo mais. Nós precisamos fazer isso para melhorar aqui. Então, isso rola muito, né, entre as pessoas, né? Então, isso eu estou falando também da minha experiência e também do que é ideal. Né? Nem sempre é possível você fazer isso, mais do que humanamente deveria ser. Sim, entendi. Deveria ser. Era uma curiosidade. Mas essa parte de concentração, concentrar a coisa, para ter autoridade, eu acho que isso aí já foi diluído, né? A maturidade das pessoas, ela também aumenta muito. Cada momento as pessoas estão ficando cada vez mais maduras, né? Perfeito. Maduras e com conhecimento literário, sim, né? E que por falar em conhecimento literário, me tira uma outra dúvida das 1 milhão que eu tenho. Já foi para fora fazer bastante treinamento? Já. Existe treinamento específico que o GEPLAT tenha que ter? Além de, por exemplo, o camarada que é oficial, ele também tem que ter, o comandante tem que ter o GMDSS também, para tirar o certificado 1034. O médico de cabotagem, se quiser virar o comandante, tem que fazer o ENET, a ARPA, GMDSS, entre vários. Agora, existe algum específico para o GEPLAT ou não? Só existem treinamentos que o GEPLAT também tem que ter? Normalmente só o que tem que ter. Aí existe um aprimoramento, mas esse aprimoramento é mais no nível da empresa mesmo. Né? A empresa, ela promove treinamentos internos conforme a necessidade dela e o direcionamento que ela quer tomar. Mas externo, só no acidente da P-36, né? Que nós fomos para Aberdeen, nós estudamos lá 3 níveis do curso. O último seria operar lá o simulador, né? Controle de avarias, e para a gente depois trazer para cá e explicar.
só existe esse, né? O resto a gente, porque a pessoa chegar ao Geplat significa que ele já tem um domínio, né, de todas as disciplinas, né? Sim, sim, De todas as claro. disciplinas ali para ele chegar ao posto, né? Chegar ao posto e depois ele. Então, acredito que não. O Geplat é um cargo muito mais da gestão, Perfeito. da empresa. O que é, não só a gestão da empresa, mas como a gestão de pessoas, que na minha opinião é a mais É difícil, mais difícil. né? Eu não sei, eu Sim, acho, sim. eu apenas Não, acho não, que é a mas mais difícil porque acredito eu que além da gestão empresarial, o senhor deveria escutar por volta de 134 vezes por dia algum tipo de reclamação, algum tipo de vai até o Geplat e pergunta, algum tipo eu já falei com o Geplat, algum tipo ele que mandou eu ficar aqui, eu não vou sair, algum tipo coisas que tipo dariam para ser resolvidas ali, mas não. Infelizmente, vai ter que chegar até você para você resolver, porque a pessoa, tipo, teu boca com a outra e lá vai o Geplat entrar em ação para resolver aquele problema. isso daí é inevitável. Acontecia E, ou sim, não? isso é Muito. inevitável. Por quê? Nós somos seres humanos, Uhum. né? Nós temos emoções diferentes e a cada momento, cada dia nós temos uma emoção diferente. Então, como eu falei, tem pessoas que embarcam, tá se divorciando. O emocional dela é diferente. Tem pessoas que tá com o filho doente, a esposa doente, então embarca muito emocional. Então é preciso ter muito e essas pessoas elas não tem o humor delas não tá legal. Então você precisa ter confiança de chegar para você, né? E conversar com você. Então você tendo confiança da sua equipe é bom trabalhar, porque você os ajuda e não tem problema. Mas você tem diversas pessoas de diversas regiões do país, de diversas religiões, de diversos times de futebol. Então, isso daí é natural que haja atrito. Atrito também no momento que você vai avaliar aquela pessoa. Muitas pessoas se sentem injustiçadas. É um momento muito crítico. Por quê? Porque uma avaliação ela está vinculada a promoções, Capacidade. a A pessoa capacitação, pode entender isso, né? isso, entendeu? Se sente injustiçada, Uhum. entendeu? Então isso é muito a parte muito dura, entendeu? Dura e seríssima. E E grave. você tem que ter muita convicção do que você passou para ela de forma sincera, o que você espera dela. Você tem convicção que durante o período em que aquela tarefa era para ser feita, digamos que é um ano, você diversas vezes acompanhou, viu as deficiências, tentou corrigir e tudo mais, e aí ela chega, não, realmente eu não fiz, eu não cumpri aquilo. Tem muitos que Ou se fez, é, você ainda vai ter que estar preparado para dar uma satisfação ao outro que vai te perguntar: perguntar. por que não eu? Isso. Mas você já delegou aquele, mas já tem a resposta porque sabia que o outro iria te perguntar. E essa parte é muito difícil quando toca Eu tenho certeza que é. a parte de financeira. Isso é muito, a parte muito difícil, viu? Muito Tem um difícil. ditado que não levo como literário, né? Literal, mas quer conhecer um homem, mexa no bolso dele, né? Essa parte é a parte muito difícil, viu? Muito difícil. Mas também chega um certo momento em que as pessoas que ganham consciência mesmo, né? Elas sentem muito mais realizadas no aprendizado, no trabalho e tudo mais. E elas sabem que o dinheiro vem. O dinheiro e muitas vezes a equipe é tão boa e diz, olha, eu não ganhei isso aqui porque não dá para esticar o dinheiro para todos, mas o ano que vem eu estarei aqui e tal.
E são pessoas. Então, o importante é você conversar, é a conversa. Ser sincero com as pessoas, não pode jamais, jamais, jamais. E isso é uma das coisas que é muito triste. É muito triste, não, diga, muito sério. Porque quando você não premia alguém que merecia também, porque o dinheiro é curto, é triste, porque você gostaria de premiar o. E isso daqui também vai muito de uma parte que você tinha me perguntado sobre a importância de equipe para o homem offshore, né? Defina trabalho em equipe, até porque deve ser um leque absurdo com relação a possibilidades de definição. Eu começo sempre, quando falo em equipe, né, dizer a diferença entre a equipe e o grupo. E o que é o grupo, o que é a equipe? O grupo é um amontoado de pessoas e equipe. Não, o grupo. Estamos fechados e pensando da mesma forma, é isso ou não? É, mais ou menos. Mas vamos pegar um exemplo prático. Fala aí. Lá, atravessar a barca Ponte Rio-Niterói, né? Da Praça Araribóia para a Praça 15. Então você tem um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, mas não é uma equipe. Não são unidas. Ali nem tem que ser. Quer dizer, dependendo da situação. Por quê? Né? Porque elas é um grupo de pessoas, tem o mesmo objetivo, mas quando chegar lá, cada um vai para o seu lado. Exatamente. E acabou. Uma equipe, não. Uma equipe é você, para a equipe, você é um grupo de pessoas, tá certo? Pessoas, tem o mesmo objetivo, mas ele tem uma persistência de um objetivo maior. No caminhar junto, mas a longo prazo. Entendeu? A longo prazo. E eles não se dispersam. Eles se juntam. O que faz, então, uma equipe? Chama-se processo de sinergia. O que é o processo de sinergia? Você tem, digamos, um furo numa chapa, e você pega a energia de um, de outro aqui, e junta aquelas energias para passar só naquele ponto lá. E esse ponto é o teu objetivo que você quer atingir. Seja o objetivo industrial, né? Seja o teu objetivo humano. E essas pessoas, elas ganham uma consciência do que elas precisam atingir esses objetivos juntas. A primeira coisa que um homem offshore, estamos falando agora de equipe offshore, né? Ele deve saber é que ele vive em alta periculosidade. O que significa alta periculosidade? É que tudo que ele vai, por onde ele andar, existe mais perigo do que aqui em terra. Por quê? Ele vai subir uma escada, mas há um balanço. Exatamente. Há um balanço que não tem aqui em terra. Então, ele precisa olhar, ele precisa ter um olhar, você precisa desenvolver nele um olhar para ele detectar todos os perigos da escada. A famosa percepção de risco. Não, perigo. Não, perigo é uma coisa, risco é uma coisa. Risco é outra. Perigo é tudo, na verdade. Perigo é tudo aquilo que ameaça. Risco que está associado. Que ameaça a integridade daquela pessoa. Exatamente. Digamos, um corrimão quebrado, um degrau da escada com defeito, porque a escada, né, ela tem uma norma para você fazer a largura, o corrimão e a altura dos degraus. Quando você vai subindo, o seu cérebro, se um degrau estiver quebrado, né, seu cérebro ele vai pisar com a mesma, então você vai se acidentar. Então você, olha, o degrau está quebrado, precisamos imediatamente consertar aqui. Perfeito, realizar a manutenção. Então, quando você vai reparar, ou então um corrimão quebrado, ou qualquer, assim, pegamos só a escada, né? Isso chama bloquear os perigos. Quando você bloqueia um perigo, então você está o risco. O perigo se transformou no risco. E qual o risco que eu quero correr? Risco zero. Eu não quero correr risco. Claro. Porque existem dois tipos de homens.
homens que são avesso ao risco, não querem nenhum risco, e homens são, como se diz, propensos ao risco. Uhum. É a pessoa que pega moto e tal, faz aquela... Uhum. Eles são propensos ao risco. Esconder, depois desse exemplo que ele deu. São propensos ao risco. Não, mas eu não fico entendendo, não. Então, velocidade, a pessoa, velocidade. às vezes, ela vê o corrimão quebrado, ou muito enferrujado, ela passa e ainda brinca lá, dá uma pancada e tal, ela é propensa ao risco. Então, é a primeira coisa... Porque ele também não entra ali com essa percepção, né? Ele vai adquirindo com o tempo. Mas isso na minha concepção, as escolas que formam operadores offshore, elas já ele deve embarcar com essa concepção. Sim. Se eu puder transmitir isso para as escolas, claro. mais, então ele deve embarcar, porque isso serve para ele lá e isso serve para ele em casa. Claro, com certeza. Serve para ele em casa. Ela já tem uma coisa, eu posso alegar para o senhor, né? Que já entra na parte de escolas. Ela já tem esse intuito e tentam fazer isso máximo. Por exemplo, o senhor citou agora perigo e risco, né? Perigo e risco. Eu tento dar alguns exemplos simplórios para os alunos entenderem perfeitamente. Por exemplo, pessoal, vocês estão sentados em uma cadeira agora. Isso daí é perigo ou é risco? É risco, não, isso é perigo. Como assim, perigo? Estou sentado na cadeira. Qual o risco que você está correndo sentado nessa cadeira? Da cadeira quebrar, cair e machucar. Eu vou pior. Seu coração está batendo agora. Isso é perigo ou risco? Opa, é risco? Eu falei, não, é perigo. Qual o risco você está correndo pelo fato do seu coração estar batendo? Ele parar. Você entrar numa parada cardíaca, numa parada cardiorrespiratória. Só que tem um porém. A bordo de uma unidade marítima offshore, você está em uma situação de risco iminente, um perigo elevado. Então, não é o simples fato do meu coração estar batendo. Então, o cenário não condiz só com isso. A equipe toda, ela precisa identificar os perigos e bloquear, transformar aquilo em risco. Uhum. E risco zero. Perfeito. Então, quando você coloca na cabeça... Então, quando eu era Geplat, colocava 2 caixas assim. Não, 3 caixas, né? Uma era para as pessoas, tudo que elas vissem de errado, elas vinham e anotavam ali. Eu vi tal coisa, aquilo é um perigo. Aí, no sábado, a gente se reunia e a gente, olha, esse daqui foi em tal lugar. Então, quem é que é o daquela área? Fulano, vamos dar a avaliada, vamos criar um bloqueio para aquilo. Então, toda semana a gente fazia aquilo. Uhum. Outra caixa era para posturas inadequadas, né? Posturas inadequadas. Vinha desde, olha, eu passei ali, o colega, ele está trabalhando, eu acho que não é... de ergonomia. Não é de uma forma correta, não é seguro e tal. Então, não era também entregar o outro, mas era... Então, ali eu chamava aquela pessoa e vamos conversar sobre isso aqui e tal. Chamava o técnico de segurança. Perfeito. E tudo mais. E o outro era de esculhambação. Tem, né? Tem. Podia esculhambar à vontade. Fulano não respeita ninguém. Mostrar aquela falsa proatividade dele. E tal. Então eu tinha de esculhambação. Tá? Então eu esculhambava mesmo. Sim. E tal. E aí a gente tentava arredondar aquilo, né? Então, o trabalho em equipe, ele passa por isso. Você identificar Primeiro, a equipe é isso, né? É uma pessoa que tem o compromisso de... Qual é o objetivo, né? É embarcar e desembarcar saudáveis. Perfeito. Beleza. Então, vamos zelar um pelo outro. E um aprendizado maior do que eu embarquei. Então, essa é uma parte da equipe. Uhum. A outra parte da equipe que é muito importante mesmo, é a confiança, porque muitas vezes no trabalho offshore
você muitas vezes trabalha à distância, via rádio. Exato. Então, você precisa, como equipe, ter uma confiança enorme no teu companheiro. A confiança é uma chave muito grande para a equipe. Porque muitas vezes a vida, não, às vezes de uma equipe, ela está na mão de alguém que está controlando as fontes de energia, energia elétrica, hidráulica, pneumática, tudo mais está controlando ali. Então, a confiança na equipe é muito importante. Porque eu posso colocar a minha vida aqui porque tem um companheiro que foi treinado e sabe fazer isso. Essa parte aí da confiança e que aquela pessoa, ela sabe o que está fazendo e sua vida ali não corre perigo. Perfeito. Uhum. Então, essa parte da equipe eu acho muito interessante, né? Muito interessante. A gente pode ver, dar nome aos bois no quesito figurado às equipes. Por exemplo, a galera da Faina tem a equipe de brigada, tem a equipe de CPSO, que é Primeiros Socorros Avançados, a equipe de CAS, que faz parte da brigada, né? A equipe de HLO e Bombaves, do MCIA, a equipe de comunicação de socorro, que é o pessoal do GMDSS. Sim. Então, tipo, são delegadas várias equipes, e isso, claro, eu só citei mais voltado para fainas de emergência, né? Tabela mestra e tal. Mas também tem que, na minha opinião, são as mais importantes, porque essas que eu vou falar agora evitam e podem fazer com que essas da tabela mestra nem sejam utilizadas. Que são as equipes, digo simplórias no quesito, não estão na tabela mestra, não vou ter que correr nenhum tipo de risco grave e eminente ali, que é a galera que está trabalhando e realizando atividades. Então, aquelas equipes que realizam X atividades, né? É de suma importância que trabalhem dessa forma que estávamos falando agora, que o senhor estava colocando. Porque se elas trabalharem certo, logo evitam um incidente ou um acidente, no qual acarreta em outra coisa. Quando for ver, entramos numa situação de emergência, aí entram as outras equipes tendo que prestar o serviço da faina propriamente dito. Então isso o trabalho em equipe, né? Você vê que é um leque muito grande, né? É de suma importância, com toda certeza. Não existe trabalho individual a bordo. Exatamente. Não existe. Existe sempre trabalho em equipe. Sim. Né? Porque você não pode entrar num ambiente confinado sozinho. Exato. Você não pode entrar num ambiente explosivo sozinho. Você tem que trabalhar em equipe. Né? Exatamente. Então, trabalho, a vida do homem offshore depende da equipe. E ele precisa ter sempre digamos, aquele em mente que ele é parte de uma equipe. É parte de uma equipe. Sim. Então, quando nós entramos nessa parte aí da equipe, né? Nós podemos também entrar numa parte que é a parte da comunicação. Da comunicação. É a área que eu mais gosto. A comunicação, ela é fundamental, você dizer claramente, né? Principalmente quando você trabalha à distância, né? Trabalha à distância, trabalha via rádio. Sim. Então, aquela pessoa, você sempre tem que dizer, fulano, abra a válvula X, Y e tudo mais, compreendeu? Aí, não, compreendi, é a válvula X, Y e Z. É essa mesmo. Mas ele repetir, entendeu. Confirmou Exatamente. que sabe. Então, a comunicação é fundamental para esse trabalho de bordo. Ela é um dos leques da segurança, né? A bordo. Um trabalho também muito importante, né, a bordo, no mar, trabalho offshore, são chamados limites, né? Então, nossa vida, ela é feita de limite. Limites, tem um conceito muito interessante de limite, né? Que é um ponto infinitesimal que você nunca alcança, mas você pode até ultrapassar o limite para salvar a vida. Né? Então, tudo no mar tem limite. Então, uma plataforma, quem trabalha numa plataforma é um espaçonauta.
Por Não quê? deixa de ser, sim. Porque ele trabalha no espaço, Uhum. né? Igual um avião. O avião, ele está aqui, Isso. a terra está aqui embaixo. O homem do offshore, ele está aqui em cima da água, E a terra está tá lá embaixo. Então ele está no Exatamente. espaço. Claro, sim. E no espaço, né? Então, no espaço você trabalha em 3 dimensões, né? No comprimento, largura Profundidade. e altura. Ou profundidade, né? Altura, né? Uhum. Então, quando você trabalha no mar, você entrou no mar, você tem logo 3 movimentos rotativos e 3 movimentos rotativos. Né? 3 translativos e 3 Translativos rotativos. e rotativos. Uhum. Então, a plataforma, ela se move conforme a força da natureza. Perfeitamente. Vento, onda e vaga. Isso, é o famoso pitch roll heave. Pitch roll heave. Uhum. Né? Então, o vento, né? É o vento, a vaga e a onda. Isso aí. Então, o que acontece? O pitch roll heave, você está falando, esse movimento rotativo e translativo, né? E também... Esse aqui. Esse aqui é o movimento aqui, assim, né? É arfagem, né? Arfagem, tem que passar o apuramento horrível, também. Né? Quando vai atender a aeronave, então, por exemplo. Ela roda, né? Ela roda. Do próprio eixo. Ela roda aqui. Isso. Ela roda proa popa. Isso. Né? E bombordo boreste. Né? Exatamente. Então, e ainda faz e o arfagem, né? Que é o rive. Exatamente, o rive. Isso. Então, o que acontece? O homem vive dentro desse chamado limite, né? Quando é que o homem deve ultrapassar os seus limites? Para salvar a vida. Eu tive 2 oportunidades que eu tive que ultrapassar todos os meus limites na vida. Foi quando infartou um colega. Infartou. Então, nós temos aqui em Macaé uma aeronave que é UTI. Perfeito. Tá? O famoso Medvac? Aí, só que ele vai. Quando chega lá, a aeronave, ela vem, quando chega a certa altura, ela perde sustentação. Ela tem que se jogar em cima do heliponto. Sim. Então, ela tem um limite para operar. O limite de vento, velocidade do vento. Várias coisas. O limite, então, da arfagem. Exato. Da arfagem. E nesse dia, todos os limites estavam excedidos. Meu Deus. E eu, como homem, infartando a bordo. Né? Desesperador. É desesperador. Então, nós tivemos que ultrapassar os nossos limites para salvar uma vida. Então, nós preparamos os homens para amarrar a aeronave, né, com a corda que nós temos lá, né, e preparamos o homem para embarcar na aeronave. Mas o comandante aceitou esse risco. Isso que eu ia falar. Ele aceitou. Não, eu não posso. Eu não podia. Exatamente, você não podia. Vai sim, não pode. Ele aceitou o risco. Então, toda vez que o homem ultrapassa seus limites, ele precisa ter consciência e do que ele está ultrapassando seus limites. Mas para salvar nossa própria vida e a de terceiros, muitas das vezes a gente fica meio irracional, né? Mas muitas das vezes dá certo. Mas o comandante, ele aceitou. Não, graças a Deus. Eu vou ultrapassar o limite e vocês estão conscientes? Estão preparados? Estamos preparando. Aí ele veio, quando chegou um certo lugar, ele se joga, né? E a gente amarrou rapidamente, já subiu com a maca e graças a Deus o rapaz veio embora para Macaé. Graças a Deus. Se salvou. Então, o limite é um dos companheiros do homem offshore. Claro. Né? Então, hoje nós temos, logo no início que eu comecei a trabalhar, nós tínhamos muita dificuldade, porque nós não tínhamos uma previsão meteorológica muito... não tinha aquela precisão. Não tinha, nós não tínhamos. Então, eu aprendi com os mais velhos, olhar as nuvens, ver os sinais das nuvens. Não aprendi quanto tempo mais ou menos tinha para... Olho no horizonte, vai chover. Se preparar quando o mar estava mexido. Vem tempestade, vem mar grosso, por aí, né? Então, fui aprendendo. Hoje, graças a Deus, nós temos um sistema meteorológico muito bom, muito preciso. A previsão, acho que hoje, na minha época, pelo menos, eram 5 dias precisos. E hoje nós temos a vantagem na Bacia de Campos.
porque tem a Bacia de Santos, que recebe a primeira pancada no bigode, né? Exato, até chegar. Das frentes frias que vem das Malvinas, né? Perfeito. Da corrente fria que vem das Malvinas. Aí, quando tá lá, os colegas lá já avisam o pessoal da Bacia de Campos. Se prepara aí. Prepara porque vai passando uma tempestade e tal. Nós estamos... Então, são as características, né, da nossa vida offshore, são essas aí, né? Agora, perante a toda essa responsabilidade, esses questionamentos, problemas a serem resolvidos, documentos, infinitas coisas a serem resolvidas, me explica uma coisa. Aproveitar até que a Jace está aqui, a Jace depois ela vai explicar isso pra gente. Para e pensa, para e repara, Jace, numa coisa, nele falando, a tranquilidade dele falando. Eu, como só um professor, eu apenas só como um professor, meu Deus, parece que eu vou infartar. Depois de um dia de aula, às vezes, dependendo da turma, eu amo dar aula, né? Amo. Porque existem turmas e turmas, pessoas e pessoas. Aí, tipo, parece que aquilo vai com o tempo te corroendo, você vai ficando, cara, preciso de férias, preciso de folga. Não vou acabar pirando. Tu tá nessa mansidão. Nunca pensou em ser coach, não? Depois conversa com minha amiga aqui, Jace, entendeu? É uma boa a se pensar. Já ouviu falar nessa palavra? Coach. Não sei defini-la, mas sei o que faz, entendeu? Mas aí a gente pediria depois a definição na íntegra, né? Para a nossa amiga que é além de outras coisas, né? Inclusive, Jace, mandei um abraço para você no vídeo de quinta-feira. Mandei um abraço para você. Depois você assiste lá. Então, voltando aí... Todo GEPLAT, ele precisa ser um coach. Porque nem todos têm essa calma. Porque eu já conheci outros. Já conheci outros colegas. Ele precisa ser um coach porque ele precisa fazer gestão de negócio com pessoas. Ele precisa gerenciar um projeto. Ele precisa fazer com que aquelas pessoas, né, todos eles se tornem o que eles são. Líderes são líderes. Todo mundo lá é um líder, né? Volto a dizer. Exato. Ele é um líder natural. Todo um pai de família é líder na sua casa. E você precisa levantar. Então, só um coach que pode fazer esse tipo de coisa. Mas nem existia essa palavra ainda, né? Hoje já tá aí no gosto do público e tal, mas realmente algo difícil. Na minha época, não era nem um educador, era simplesmente um instrutor, né? Exatamente. Então, que é uma, digamos, é uma anomalia, não é? Confundir instrução com educação. Claro. Né? Então, instruir, você pode instruir um cachorro para farejar droga. Exatamente. E pelo faro dele, ele faz muito melhor que um ser humano. Você instrui um cavalo para pular obstáculos, ele faz bem. Agora, você não pode educar nem um cachorro, só o ser humano. Exatamente. Então, o GEPLAT, o grande trabalho dele é educar pessoas, né? Para justamente essa mudança de vida. O homem nasceu terráqueo e ele vai produzir, né, bens para ser consumido por essa sociedade que fica aqui. Muitas vezes nem sabe que existe um homem offshore. Exatamente. Ela consome o petróleo, consome o gás, consome as coisas e nem para dizer, poxa, eu vou orar um Pai Nosso por esse pessoal que está levando, está trazendo essa riqueza para o continente, né? Perfeitamente. E nós precisamos, então, ter digamos, essa natureza de educadores, né? Educadores também. Perfeitamente. Eu falei no início do vídeo que, do nada, eu não falei o momento, no vídeo eu iria estar realizando o sorteio, lembra? Sim. Mas eu não poderia avisar se era no meio, se era no final, se era no depois, senão a galera ia pular. Alguns, nem todos, tem aqueles assíduos. Até mandar um grande abraço para um amigo meu, França, que assiste o nosso programa forma assídua. França, um menininho pequeno de 2,10 m de altura, um amigão meu. Entre outros, Rafael, Giovanni, todos os meus amigos ali que trabalham comigo há muito tempo, fora os que não trabalham mais, mas os conheço e são realmente amigos e não colegas, porque existe essa diferença, né?
grotesca. Olha só, o senhor vai ter uma responsabilidade. Primeiro, são 5 pessoas que vão ser sorteadas com 3 treinamentos normativos. Só que são os 5 primeiros a colocarem um comentário ali. Inclusive, eu até consertei a questão do comentário do nosso vídeo, que tinha acontecido um erro. Foi com a nossa engenheira de segurança ali também, a Jace. Os 5 primeiros, vocês podem ir no vídeo da Jace lá, tá? Eu já consertei a burrice que eu havia cometido anteriormente na hora da edição lá. Eu tinha cortado os comentários depois que eu fui me ligar e não tinha os comentários. Tá valendo para aquele vídeo também. Então, só agora eu já estou informando 10 pessoas sorteadas. 5 no vídeo da Jace e 5 no nosso. Vou fazer o seguinte. Arthur, se vire, Arthur. Paulo, se vira, Arthur, porque de uma responsabilidade e competência extraordinária a Escola TMS. Hoje é o aniversário de 4.000 inscritos. Então vão ser 10 sorteados no aniversário. Cada 10, 3 treinamentos. Estamos falando de, em um programa, 30 treinamentos realizados para 10 pessoas. E tem os do vídeo da Jace lá também. No qual os 10 primeiros a comentarem TMS underline o quê? Todos têm que passar, inventam uma palavra. Eles vão ter que digitar assim, ó, TMS underline e alguma palavra. Que palavra vai ser essa? Offshore. Offshore. TMS underline offshore. Os 10 primeiros, claro, vão já ganhar aí esse combo de 3 cursos normativos, tá bom? Falei que ia fazer, cumpri minha promessa. Agora eu cumpro com a promessa de ficar até o final. E eu prometo, tô quase acabando, não dá vontade não, mas tô quase acabando. Prometo para vocês, não vou me estender durante muito tempo, até porque tem que liberar o meu colega para ir para casa, porque a mulher já deve estar mandando mensagem ali, cadê você, cadê você? E o cara tá aqui me dando atenção. Brincadeiras à parte, tá? Voltando ao nosso bate-papo aqui. Você já chegou nesse todo vasto tempo de experiência a passar no sentido literal, tirando além da situação do seu colega que infartou, passar por uma emergência generalizada ou, graças a Deus, não? Nunca chegou a passar? Olha, eu já passei por algumas emergências a bordo, né? Já passei, já fazia emergência. Mas toda vez que nós tivemos emergência, também nós tínhamos uma Conseguiram controlar? Sim, sim. Perfeito. Uma equipe muito boa, né? E nessa época eu não era Geplat ainda, né? Mas como Geplat, eu acredito que nós nunca... Graças a Deus. As pessoas amadureceram muito, né? Então, esse, digamos, esse somatório de experiências, né? Ela gerou essa sinergia, né? Exatamente. Essa sinergia que segura bem a vida offshore hoje. Pensei numa coisa aqui, não sei se tem ligação, eu fiz uma correlação com algo aqui. Será que tem a ver, cara? Será que tem a ver? Tipo, estávamos no início do programa falando que antigamente não era assim. Era meio que a moda Bangu e tal, não sei o que, tal. Teve um certo período, que data esta não vou lembrar, obviamente, mas isso tem tempo, que as empresas, ou uma empresa começou e as outras imitaram, eu não lembro como foi, mas isso a gente vê até hoje e é maravilhoso. As empresas começaram a inventar o seguinte: 5 dias sem acidente, 114 dias sem acidente. Será que isso daí, essa invenção, na minha opinião, monstruosamente inteligente, não fez o quê? Calma aí. A minha empresa... E isso é bom. A minha empresa vai competir com a outra porque eu vou ficar a 284 dias sem acidente. Logo haverá uma conscientização de segurança, uma cobrança de segurança maior, porque inventaram essa... Alguns poderiam pensar bobeira, na minha concepção não é, né? E começou então aquele boom na conscientização de segurança. Será que isso não teve a ver, não? Essa criação? Porque isso tem muito tempo. A data em si eu não vou lembrar. Mas não é uma coisa nova, tantos dias sem acidente. Não. Mas será que isso não teve a ver nessa conscientização, não?
Ou o senhor acha que foram os acidentes é que tiveram mais a ver na conscientização? Eu acredito que tem com tudo, né? Tem duas Uhum, faces. Toda verdade, ela é multifacetada, tem perfeito. diversas faces, né? Uhum, E essa é uma verdade que está falando. uhum, Ela teve a primeira face que ela teve, né? É as pessoas se cuidarem mais porque dava bônus, dava prêmio e tudo. Mas a outra face foi que as pessoas passaram a esconder alguns incidentes, pequenos incidentes. O nível de perigo foi aumentando, cara, havia penalidade, né? entendeu? E isso gera um perigo muito grande. Eu trabalhei em Singapura, né, na construção da P40. E lá tinha uma lei lá no estaleiro, né? Que as pessoas nunca morriam no estaleiro. Elas sempre morriam a caminho do hospital. Porque se morresse no estaleiro, o estaleiro ia responder um processo muito grande na justiça de Singapura, que é uma justiça muito dura. Isso acontece às vezes É. até hoje. E essa, Menos. assim, e essa parte aí desse esse incentivo, né? Incentivo pagava-se bônus, eu me lembro disso. Sim, perfeito. O problema é o seguinte, quando você paga somente o bônus e não dá uma conscientização da preciosidade do que é a integridade humana, de você não se machucar, chegar bem em casa, fazer carinho nos seus filhos com a mão boa, com o coração bom, entendeu? Isso é importante. Eu acho que isso é. Eu não sou contra pagar bônus por Não, dias de não, acidente, mas com junto certeza. com o bônus deveria ter uma consciência de que para você não sofrer acidente, você precisa bloquear todos os perigos da vida offshore constantemente, todo dia, porque você passa num dia as coisas, porque o mar move, ele pode rolar uma peça para lá, uma coisa que você nem imaginou, a força que tem o vento, alguma coisa assim, elas são muito voláteis, né? As coisas, os perigos a bordo de uma plataforma são muito voláteis. Então, acho que eu sou favorável que junto com esse bônus, haja uma campanha de valorização, de detecção de perigos e bloqueio de risco. Perfeito. Tem que Entendeu? haver. Tem que Concordo. haver. Uhum. Isso aí é bem antigo. Uma vez também, e logo que a gente começou a perfuração, o pessoal fez uma loucura, que era chamada Olimpíada de Perfuração. Quem furava mais metros, né, e tudo mais, o índice de acidente foi embora, Ah, imagino. entendeu? Por quê? Nós somos os pioneiros a tantos metros. Não, nós é que agora batemos o recorde. Isso, Rolava isso. rolava. Isso, então isso tem a ver com Petrobras pioneira em águas profundas, será? Não, foi bem antes. Foi antes disso? Foi antes, Ah, foi tá, antes. entendi. A Petrobras pioneira em água profunda teve muito mais Que sim é. Né? muito mais a ver com a parte do pré-sal, né? A gente avançar para águas A profundas, tecnologia né? até chegar lá, porque a profundidade é absurda. Então a recorde aí foi porque tem uma coisa muito interessante no mar, né? Uhum. O mar, muitas pessoas pensam que o mar ele vai assim, né? Mas É. ele não vai assim. Ele vai tipo uma escada, né? Uhum. Isso aí. E cada uma desses degraus da escada chama-se talude. Então você tem o talude de albacora, o talude de pargo, o talude de xé. E normalmente nesses taludes, nesses degraus que ficam assim, é que se formam os campos de petróleo, né? Uhum. Campo de petróleo. Então, isso daí, quando nós começamos a avançar para águas profundas, nós tivemos muita dificuldade, porque a geodésia, Uhum. a gente não conhecia o fundo do mar, a gente não conhecia essas realidades. Exato. Então nós fomos mais ou menos às cegas. E a tecnologia, depois que veio os satélites, veio o GPS, veio... Praia Aí que andou. pronto, aí melhorou, né? Com Então certeza. mas essa quebra de recorde de águas profundas foi muito mais na parte de ancoragem
do que na parte de perfuração. Mais na parte de ancoragem? Sim, por quê? Porque você Eu ancorava... achei que fosse mais na parte de perfuração. Não. A parte de perfuração, quando nós... foi a descoberta do pré-sal. A descoberta do pré-sal foi o grande marco, né? Perfeito, exatamente. O grande marco. Mas quando descobriram o pré-sal, a perfuração já tinha avançado muito. Já tinham descoberto o top drive, tinham descoberto já a turbina, o posto direcional. Então a certeza era tipo, se ancorarmos, logo perfuraremos. Olha só, mais uma coisa que a gente está aprendendo aqui, eu em particular, então, estou aprendendo. O grande lance seria até porque a gente hoje em dia não fica pensando muito em ancoragem por causa do sistema de DP. Né? A gente era ancorar, e depois veio o DP. Que depois nessa época não tinha. Não tinha DP. Exatamente. Né? DP. Então, quando veio o DP, hoje em dia os caras colocam uma plataforma. Qualquer lugar e se mantém, né? E se mantém. E a satélite de posicionamento. Então, isso aí deu muito... deu muita força para você avançar no pré-sal. E eu falo muito também para as pessoas que querem trabalhar a bordo, que querem ter uma vida offshore, né? Querem sair o homem nasceu terráqueo, quer tirar riquezas do mar, ele conheça a chamada Amazônia Azul. Perfeitamente. Amazônia Azul é a coisa mais... Explica pra galera o que vem a ser a Amazônia Azul, para eles entenderem melhor. A Amazônia Azul, né, ela é o seguinte, nós antigamente tínhamos chamado Mar Territorial. Perfeitamente. Que era 12 milhas náuticas. 12 milhas náuticas, era só para defesa. Perfeito. Só para defesa, né? Então, quando nós começamos a avançar para fora aqui, nós começamos a, então, ter negócios, né? Negócios. Isso. Estão fins lucrativos. E no Brasil, nós tínhamos, em 1975, acho que era o Costa e Silva, que era o presidente, ele declarou, porque os franceses vinham aqui na costa brasileira buscar lagosta, né? E aí ele declarou as 200 milhas. Exatamente, zona econômica exclusiva. Não, 200 milhas era mar territorial ainda. Era mar territorial ainda. Segundo que hoje é zona Z, né? Zona econômica exclusiva. Segundo a concepção do Costa e Silva. Perfeito. Só que o Brasil estava vivendo uma chamada ditadura e não foi levado a sério na ONU. Então, servia para nós, mas não servia para a ONU. Quando nós começamos a avançar no pré-sal, águas profundas, né? Então nós sentimos necessidade de legalizar isso. E aí nós fomos na ONU, e a ONU disse, bom, vou dar uma tarefa para vocês, eu legalizo, mas vocês precisam fazer a batimetria do fundo e também fazer o seguinte, o mapeamento de todos os animais que fazem migração para as águas brasileiras, para se procriar nas águas brasileiras. Então, se vocês conseguirem fazer isso, eu considero não mar territorial, mas zona de exclusividade econômica do Brasil. E nós começamos, então, né, a procurar como íamos fazer isso. Eu sabia que era, mas a história por trás eu não sabia. Como é que nós íamos fazer? Aí juntamos com as universidades, com os jovens que pensam muito mais do que nós, os mais velhos, né? E aí fizemos eles fizeram, não nós. A gente só dava... Não, trabalhava junto, eu trabalhei aqui. Aí eles fizeram um scanner. Então esse scanner ele vinha de um barco, porque antigamente era no ecobatímetro, né? Exatamente. Então, bateu, voltou. Tal. Aí sabia se tinha qual... Parte então, sísmica, esse aqui, então ele tinha como é que chamou esse... Scanner, né? Um scanner. E o barco aqui, ele ia escaneando o fundo do mar uma distância grande, porque ele faz isso assim, né? Então nós fomos a costa brasileira toda. Aí depois voltamos. Aí nós tínhamos até outubro de 2008 para entregar esse estudo. A gente entregou no meio do ano, acho que foi entregue isso. E aí a ONU reconheceu como ZEE, Zona de Exclusividade Econômica do Brasil. Só que alguns campos do pré-sal ultrapassavam. Essas 200 milhas náuticas.
E também nós tínhamos 2 arquipélagos, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, São Pedro e São Paulo. e o arquipélago de Trindade, que ficava além de 200 Exato, milhas. bem além, por sinal. É. E aí, então, nós decidimos solicitar a ONU para incluir, né? E aí a ONU disse, não, faz o mesmo trabalho. Só né? fazer o mesmo trabalho. E tragam para a gente, né? Para a gente analisar, e nós fizemos e levamos para a ONU. E a ONU, então, novamente, agora não é mais nem mar territorial, nem ZEE. Chama-se Plataforma Continental Brasileira. Isso aí. São da praia para fora 350 milhas. E engloba todos os campos. Que acrescentaram mais 150 ali ao norte, mais 150 ao sul. Não, mas foi toda. E ela, então, é chamada de Amazônia Azul. Amazônia Azul. Ela tem muito mais riquezas do que a da Amazônia Verde. E o tamanho do Brasil era 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? A Amazônia Azul tem 4 milhões e meio. Então, o tamanho do Brasil, incluindo a plataforma continental brasileira, passou a 12 milhões e 500 mil, 13 milhões de quilômetros quadrados. Nada pequeno, né? Nada pequeno. Com certeza. Então, isso também deve muito. O homem offshore deve. O homem que trabalha no mar deve também ter. E eu acho que um dia a população brasileira vai reconhecer esse trabalho, o trabalho que a gente fez, o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acredito que um dia a sociedade brasileira, porque nós somos um país, né, que nós temos uma riqueza muito grande. Existem países chamados de países de águas frias e águas quentes. A Rússia, por exemplo, águas tropicais, né? A Rússia, por exemplo, é um país de águas frias. Só consegue navegar 4 meses por ano, no ano, né? Nós podemos navegar do Oiapoque ao Chuí o ano todo. O ano inteiro. Países que se matam, fazem guerra por causa disso, nós temos aí uma costa enorme. Exatamente. E nós precisamos valorizar as nossas universidades, tanto no campo do direito, no campo da economia, no campo da chamada tem a agricultura, pecuária, tem a piscicultura, né? Tem isso tudo, dá para fazer, e fora outras riquezas que tem aí na Amazônia Azul, né? Exatamente. Então o homem que se pretende trabalhar no mar, ele precisa conhecer, e a parte da educação dele precisa ser claro, na Amazônia Azul, né? Precisa ser refinada, vamos dizer assim. Os nossos netos. Hoje parece que só tem uma universidade que está formando pessoas, que é uma universidade do Rio Grande do Sul. Eu não sei como é que eu perdi o contato com o meio acadêmico, né? Sim. Aqui nós temos bastante universidade, tem a UF, tem exato. USP ali. O USP, tem aqui também? Em Rio das Ostras. Rio das Ostras, né? Eu não sei como é que eles estão fazendo quanto ao interesse acadêmico pela Amazônia Azul, né? Se é que está havendo, né? Eu não sei, não estou lá dentro. Não estou dizendo que não está, mas também não estou falando que está. Pelo fato de não ter o conhecimento. Então, mas isso aí, então, faz parte da vida do homem offshore. Com toda certeza, toda certeza. Se você quiser mais alguma coisa... Seu Tadeu, não vou mais te alugar, né? Não. Para mim foi uma honra participar. Eu queria primeiro agradecer o senhor ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo, entendeu? Queria deixar as portas abertas para um possível próximo convite. Tá morando em Macaé hoje, não tá? Hoje eu moro em Macaé. Então, tá morando em Macaé. Então, melhor ainda, vou adorar. Trago outros colegas, a gente faz o bate-papo, um debate, coisa que a galera gosta, uma live bem divulgada e tal, vai ser muito bacana para aprendermos bastante com o senhor aí. Foi o que o senhor falou, não vamos levar esse conhecimento todo para o céu, não vamos passá-lo. Chegar lá de eu apanhar de São Pedro, chegar lá com exatamente, com o famoso volta lá da história lá em cima, exatamente. Com esse monte de conhecimento. O senhor quer fazer alguma consideração final, mandar um abraço para alguém? Eu gostaria só de agradecer a vida, agradecer a Deus, a natureza, sempre. Porque quer dizer, o homem, desde o início, ele anda pelos mares, né? Ele anda pelos mares. E no Brasil, nós
começamos aí pelos anos 70, nessa aventura offshore, né? Eu queria só desejar muita felicidade mesmo, né? Que as pessoas que vão sair da terra, do seu habitat natural, para ir buscar riqueza offshore, que eles sejam muito Que assim felizes, consigam, né? que eles possam evoluir muito como pessoa, porque o mar ensina muito, é uma ciência, né? O mar é uma ciência constante, e que eles possam trazer riqueza para ser consumida no continente, e que as pessoas do continente possam reconhecer o valor desses homens e essas mulheres que trabalham offshore, né? Com certeza, com Então certeza. esse é o meu desejo. E Suas desejo também, considerações. as minhas considerações, que você também tenha sucesso Amém. na formação, que Muito você obrigado. possa formar Amém. pessoas boas, pessoas que possam engrandecer Se Deus a quiser, si mesmo conseguiremos. e as suas famílias, seu próximo, Claro, a sociedade. O intuito desse podcast aqui foi no sentido literal, a origem desse podcast aqui foi no sentido literal, passar conhecimento para a galera que está pleiteando ou já trabalha, porque estamos sempre trazendo profissionais de áreas específicas, área X. Então, passar esse conhecimento. A parte maravilhosa é que eu estou sempre aprendendo um monte de coisa. Isso aí eu adoro. É a melhor parte desse meu emprego. Como dar aula também, eu aprendo com muitos alunos de áreas específicas, né? E passar isso para o Brasil, não a nível Macaé, entendeu? Mas a nível nacional, literalmente. E estamos hoje aí, graças a Deus, em 4 meses, comemorando 4 mil inscritos, uma média de 1.000 inscritos por mês. Parabéns. O que é, né? Bastante, eu estou super feliz. E se Deus quiser, dando tudo certo, vamos poder. É daí para mais, para levar conhecimento para mais pessoas. Aquele camarada que estava lá no Nordeste, trabalhando, carregando sacos de não sei o quê, vai se qualificar, vai se tornar aí um homem espacial, né? Como falamos anteriormente. Espaçonauta, exatamente. Mais uma vez, muito obrigado, tá, seu Tadeu? Obrigado. Muito grato você e sua família por ter liberado o senhor de vir aqui. Achei até que o senhor vinha com a sua comitiva, família, tal, mas deixaram descansando. Ela tá se recuperando. Bacana. Manda um grande abraço. O nome dela é? Sandra Lema. Sandra, grande abraço, fique com Deus, obrigado por ter disponibilizado o seu ilustre marido para estar conosco aqui. E aí, galera, gostaram do dia de hoje? Fala pra mim, bacana ou não foi? Como todos os vídeos, né? Eu trago galera fera para vocês aqui. Ó, mais uma vez, muito obrigado. Os 4 mil não teríamos chegado né? Não estariam trazendo todos esses profissionais para vocês. Se vocês não se inscrevessem no canal, se inscrevam no canal, dá o joinha, compartilhe com o máximo de pessoas, redes sociais aí que vocês conseguirem, tá bom? E fica aqui mais uma vez a minha gratidão, tá, galera? Estamos chegando lá e, obviamente, certeza, chegaremos. O nosso limite é nós mesmos, somos nós mesmos, né? Então, parar jamais. A gente mata um leão por dia. Até 5 a gente consegue matar por dia. Ó, beijão, grande abraço. E o Mercado Offshore Brasil vai ficando por aqui. Até mais.